Vamos embora então, né, amigo? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco, porque é uma semana decisiva. É uma semana muito importante para o nosso Vasco da Gama. Uma semana em que na próxima quinta o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras dentro de São Januário. Até o momento mais de 10 mil ingressos já foram emitidos, ou seja, expectativa de caldeirão lotado, de casa cheia, né, dentro de São Januário. O Palmeiras, que é o atual campeão paulista, venceu ontem a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-1 e conquistou o tri não, porque ano passado não foi o Palmeiras que ganhou, né? Quem conquistou o tri foi outro clube aí. Mas enfim, o Palmeiras conquistou mais um título paulista na era, né, Abel Ferreira, que vem de fato, amigo torcedor vascaíno, colecionando, empilhando títulos no rival. Com relação ao amigo torcedor Cruz Maltino, né, a partir dessa próxima quinta-feira é uma grande preparação por parte do nosso Vasco da Gama. O Vasco trata esse jogo, sem dúvida nenhuma, né, como um jogo decisivo. É um jogo muito difícil, o Vasco tem um tabu muito grande contra a equipe do Palmeiras. O Vasco da Gama é uma equipe que não costuma vencer o Palmeiras, né, tem as suas dificuldades há anos, inclusive, que o Vasco da Gama não consegue vencer aí o rival. É um tabu de 11 anos sem vencer o Palmeiras. Isso, 11 anos completando agora em 2026. Ou seja, a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi em 2015, há mais de uma década. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Um clube do tamanho da grandeza do Vasco não pode ficar mais de 10 anos sem vencer o Palmeiras. Então, é um jogo decisivo, a expectativa é grande que Renato Portaluppi tenha movimentado, né, o vestiário do Vasco e consiga mexer com esse grupo, mexer com esse elenco. Renato, ele quer muito, né, dar certo aqui no nosso Cruz Maltino, e o Renato está disposto a fazer o que for para que dê certo o seu trabalho no Vasco, né? E uma das suas primeiras ordens dadas, inclusive, a esse grupo, a sua comissão técnica, é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança tática, uma mudança de postura dentro das quatro linhas. O Renato quer um Vasco que contagie mais, Renato quer um Vasco da Gama mais vibrante, inclusive isso passa muito até pelas mudanças táticas feitas por Renato Portaluppi. Você pôde perceber que no treino que aconteceu neste último sábado no CT Moacir Barbosa, houve a primeira grande modificação, né? Uma mudança no sistema de meio campo e no sistema ofensivo. 3 jogadores que eram considerados titulares no elenco Cruz Maltino, eles foram colocados no banco, time reserva, que é o Barros, o Rojas e o Brenner. 2 jogadores, o Brenner de 26, o Barros de 22, se eu não me engano, 21, e o Rojas de 23. Jogadores mais jovens desse elenco do Vasco foram colocados no banco de reservas por Renato Portaluppi, sem receio nenhum, inclusive disso, Renato Gaúcho tomou essa atitude. E a informação que eu tive é que o Renato nem sequer chegou para conversar, né? Porque, para quem é das antigas, tem muito vascaíno aí que é das antigas que vai gostar do que eu vou falar. Porque hoje tem muito jogador que, e é compreensível, tá? Que fica chateado. Pô, o Barros ficou chateado, com toda certeza, indo pro banco. O Rojas, com toda certeza, ficou chateado indo pro banco de reservas. O Brenner chegou para ser titular, com toda certeza, ficou chateado também indo pro banco de reservas. E a expectativa quando você tira um jogador titular da equipe e o coloca no banco é que esse atleta sinta. E muitos treinadores, no sentido, né, de preservar o clima, de manter o ambiente, faz o quê? Chega na chincha, chega no atleta e fala, ó, eu vou te colocar no banco, mas o motivo que eu vou te deixar no banco de reservas é por isso, isso e isso. No sentido de explicar ao jogador o motivo pela mudança. Só que a informação que eu tive é que o Renato não chamou para conversar, não. Mudou? Fica por isso mesmo. Para aqueles das antigas, né, que tem o tal mimimi, com o Renato Portaluppi não tem mimimi não, amigo. Tirou, é isso, aceite ou não, a decisão foi tomada. E o Renato tem, é claro, né, um motivo para essa mudança. O motivo de Renato Portaluppi para tirar Rojas, Brenner e Barros é no sentido de preservar os atletas, proteger os atletas das críticas que vem acontecendo, né? Jogadores jovens que, sim, por conta da jovialidade, são muitas vezes imaturos, precisam de cancha, e hoje o Renato entende que o Vasco tem que ter no seu time titular jogadores experientes, jogadores com cancha para segurar a pressão. Barros, Rojas e Brenner não são esses atletas nesse momento. Então, para preservar os jogadores e colocar dentro de campo quem está preparado para aguentar esse momento,
Renato fez essas 3 alterações, deu a ordem e cabe hoje ao elenco cruzmaltino cumprir. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.